Eu queria convidar você para abrir, né, se todos puderem ficar de pé. Quem puder, amém? Juízes, capítulo 13. Vamos ler o versículo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Sansão. É um texto conhecido, mas o Senhor vai falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Juízes, capítulo 13, versículo 2. Diz assim, todos acharam? A gente espera, não tem problema não. Vai, bora lá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora vamos lá para o versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Até aí por enquanto. Vamos, quem puder, abaixar a cabeça. Vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo venha continuar a falar com as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. E que nada venha atrapalhar de nós ouvirmos a voz do Senhor, como já foi declarado aqui em nome de Jesus. Ó Pai, eu estou aqui, Deus, e eu coloco essa palavra diante da Tua presença, a minha vida, a vida de cada irmão meu aqui, Senhor. Tu conheces as necessidades do coração, Tu sabes, Senhor, qual é a palavra, qual a resposta que cada um precisa nesse dia. E, Senhor, que essa palavra venha se tornar viva no nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Ó Senhor, que possamos ouvir e que venha crescer a fé no nosso coração para que possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Em nome de Jesus, eu quero me colocar humildemente na Tua presença para que o Senhor faça conforme o Senhor quer, Pai. Dirija, conduza essa reunião, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, e que, Deus, toda a dispersão, tudo aquilo que tenta roubar as mentes, Senhor, em nome de Jesus, que não tenha poder agora, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua voz nesse dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem se assentar, amém? Como eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Sansão. Creio que para alguns é um texto um pouco conhecido, mas se não for, não tem problema, você vai conhecer um pouco sobre a vida de Sansão. A gente vê aqui que o nascimento de Sansão foi um pouco, meio que conturbado, foi meio que um milagre, porque a mãe dele era estéril, e a gente vê isso se repetir por algumas vezes na Bíblia, não é? Sara, quem mais? Ana, quem? Isabel. E assim, a gente vê algumas vezes isso se repetir. E aqui mais uma vez o milagre do Senhor aconteceu. O anjo do Senhor apareceu ali para a mãe de Sansão e falou: olha, você vai conceber um filho, e esse filho vai ser um nazireu, vai ser consagrado desde o ventre, desde a gestação já vai estar sendo consagrado ao Senhor. E aí alguns podem perguntar, mas que negócio é esse aí de nazireu? É nazireu, não é narizeu, é nazireu. E, de repente, alguém pode falar, mas que negócio é esse aí de nazireu? No hebraico, essa palavra significa separar, consagrar. Então, era alguém que era separado para fazer a obra do Senhor. Era feito ali um voto especial. E esse voto poderia ser por um tempo determinado ou poderia ser para a vida toda, como era o caso ali de Sansão. E existiam algumas regras para aqueles que eram nazireu. E isso nós não vamos ler aqui hoje, mas lá em Números, capítulo 6, tem lá uma relação de coisas que o nazireu não podia fazer. E eu quero comentar algumas delas aqui. Nós lemos, na verdade, algumas coisas. Que fala que um nazireu, ele
tinha que se abster de qualquer tipo de bebidas fortes, né, bebidas alcoólicas. Ele não podia comer nada impuro, não podia comer nada derivado à uva, nem semente, nem casca, nada derivado à uva. Não podia cortar os cabelos. Tinha que evitar qualquer tipo de contato físico com mortos, seja um animal, ou seja, pessoas. Mesmo que fosse um parente, não podia ter nenhum tipo de proximidade com um cadáver defunto. E a gente vê que Sansão aqui, ele nasceu, cresceu, foi abençoado por Deus. Ele era muito amado, muito querido pelos pais dele. Tornou-se juiz de Israel durante 20 anos. E ele era um homem muito, mas muito diferente, né, de outros homens ali escolhidos por Deus. A gente vai ver aqui que Sansão realmente era muito diferente. E na Bíblia, nós vamos ver alguns textos, não todos, mas alguns, que na Bíblia relata, né, que quando se manifestava a presença do Espírito de Deus sobre a vida de Sansão, ele era dotado de quê? De uma força incrível, né, e impulsionava ele a fazer coisas extraordinárias. E se você for ver, você não consegue encontrar nenhum outro relato na Bíblia a qual Deus tenha usado de uma maneira tão especial como a vida de Sansão. Eu, pelo menos, não consegui me lembrar de nenhum outro, além do Popeye, né, que não está na Bíblia e não tem nada a ver, que é meio estranho, né? Esse Popeye fuma um charuto lá, meio esquisito, né? Come espinafre, fica forte. Não consegui me lembrar de nenhuma outra pessoa. Incrível Hulk. Aí, mas né, só em quadrinhos mesmo. Mas na Bíblia mesmo, não consegui me lembrar de nenhuma outra pessoa que pudesse, onde fosse manifestado o poder de Deus de uma forma tão grande como ali na vida de Sansão. E a gente vê que era algo específico, era algo exclusivo de Deus para com Sansão. E a gente vê aqui no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 5, na parte finalzinha, a gente vê que Deus ele tinha uma grande expectativa para com a vida de Sansão. Né? Fala que, olha, Sansão vai ser o cara, porque o povo de Israel estava 40 anos lá, sendo oprimido na mão dos filisteus. Isso a gente vê aqui no primeiro versículo que nós não lemos, mas fala que 40 anos o povo de Israel estava ali sendo oprimido na mão dos filisteus. E o Senhor estava colocando grande expectativa, assim, não, Sansão vai ser o cara, ele que vai começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Essa era a expectativa de Deus para a vida de Sansão. Mas aí a gente vê que o tempo passou e aquela história que era para ser, uau, incrível, da vida de Sansão, se tornou um desastre. Você vai concordar comigo quando nós formos ler sobre a história dele. Sansão, ele começou a andar por uns caminhos nada a ver, sabe assim, bem viajante mesmo. Passou a ter uma vida comprometida pelas más escolhas. E ele se deu muito mal, a gente vai ver isso. E aqui no versículo... Então vamos começar já a ver um pouquinho o que aconteceu com a vida dele? Vamos ler aqui no capítulo 14, Juízes 14, vamos ler o primeiro versículo, que fala assim: Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-na, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão, embora ele fosse um homem forte, a gente vê que ele também tinha as suas fraquezas. E a fraqueza de Sansão era o quê? Mulheres. Né? Ele não podia ver um belo par de pernas que ficava maluco. E você vai ver que isso é verdade. Tá aqui, ó. A Bíblia está provando isso. Você vai ver. Ele via mulheres e ficava doidão. E aqui fala que teve um dia que ele foi lá visitar uma tribo fora de Israel, e ele estava passando, de repente, os olhos dele
né? Cresceu bastante. Provavelmente deveria ser uma mulher bem bonita, né? Porque senão, acho que não ia interessar tanto assim. Então, provavelmente foi alguém bem bonita, né? Os olhos dele lá cresceu e, é essa que eu quero, é essa que eu vou casar. E ele voltou lá para casa dos pais dele e já foi contando, olha, eu vi uma mulher, porque eu vi uma mulher e é a mulher. E ele falou, e é com essa que eu vou casar. Né? Tava lá no meio dos filisteus e é com essa que eu quero casar. E aqui fala que na mesma hora, né, os pais ali de Sansão falaram assim, não, Eliseu, Sansão, presta atenção. Não, pelo amor de Deus, nós estamos já há 40 anos aí, opressos na mão dos filisteus. Olha lá onde você vai querer se meter, você vai querer uma de lá, eles não servem a Deus, eles são desobedientes. Olha, tem tanta moça bonita aqui, Sansão. Olha. De repente ela fala, olha aquela lá, a Joaninha, a Mariazinha, a Joaquina. Mas não, fala aqui, né? Ele fala, não, quem me agradou é essa com que eu vou me casar. E Sansão, ele não deu ouvido aos conselhos do pai, ele seguiu as suas próprias vontades e ele se deu mal, muito mal. Fala que no dia do casamento, nós já estamos no casamento dele, começa aqui que eu acho que nem fala o nome dela, mas estava lá no dia do casamento e ele propôs um desafio aos convidados dos filisteus, né, onde eles teriam que decifrar um enigma. E durante aqueles 7 dias de festa, né? Porque o casamento naquela época durava 7 dias. Imagina, né? Os noivos hoje se matam para ter um dia. Imagina um casamento que dura 7 dias. Né? Ter 7 dias, depois falência, né? Todo mundo pobre. Mas 7 dias de festa de casamento deveria ser, né? De Jesus. Então, durante esses 7 dias de festa, aqueles convidados ali dos filisteus, eles teriam que descobrir o enigma. E quem descobrisse ia ganhar 30 camisetas e mais 30 trajes de festas. E se terminasse o dia os dias de festa e ninguém descobrisse, os convidados que tinham que dar para Sansão todas essas roupas aí. E aí vamos ver o que aconteceu aqui no versículo 14. Juízes, capítulo 14, versículo 14. Fala assim, o enigma de Sansão era o seguinte. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram uma mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Olha que legal que eles eram, né? Isso porque era convidado, né? Imagina se fosse inimigo declarado. Convidado, amigo, né? Que coisa. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei e te declarei a ti? Olha só que doido. Fala sério, eu perdi a noção do perigo, não é? Imagina só falar isso para uma mulher que tá curiosa. Nossa. Ele tava falando assim, ó, não falei nem para meu pai nem para minha mãe, porque eu vou falar para você. Nossa. Fala aí. A mulher tava curiosa, e ele solta uma dessas. Olha o perigo que Sansão tava correndo. Aí aqui, no versículo 17, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma dos seus patrícios. Cara, olha só o que Sansão se meteu. Fala sério. O que era para ser 7 dias de festa, os melhores dias da vida dele, de banquete, se tornou um pesadelo. Você concorda? Pelo amor de Deus. 7 dias uma mulher chorando na festa de casamento. E ainda por cima reclamando, importunando.
Não! Ele deve ter pensado nisso. Onde anula esse negócio aqui? O que eu fiz? O que eu fiz? Volta. Né? E ainda por cima, traiu a confiança dele. Então, além de ficar chorando 7 dias, ficar reclamando 7 dias, ainda traiu a confiança dele. Ou seja, nada estava sendo mais tão maravilhoso assim como ele pensava, né? Toda aquela boniteza, de repente, ele deve ter pensado, meu, o que eu fiz da minha vida? Imagina você viver uma experiência dessa no seu casamento, se você já casou ou não. Pelo amor de Deus, você fala, não, o que eu fiz? Onde eu marrei meu jumento? Você deve ter pensado muita coisa ali. 7 dias de pesadelo, que era para ser 7 dias de festa, 7 dias de pesadelo. Foi isso que se tornou a vida de Sansão. E aqui a gente consegue tirar algumas coisas para as nossas vidas. Algum aprendizado. O primeiro deles, que a gente vê aqui, é que mesmo uma pessoa sendo escolhida por Deus, tendo o Espírito Santo ali do lado, tem o quê? Os momentos de fraqueza. E a gente não pode o quê? Se descuidar. A gente tem que ficar atento. Por quê? Satanás, ele sabe onde é o seu ponto fraco. Ele sabe ali onde... Você cutucar aqui, eu sei que isso aqui, ele vai se desestabilizar, ele vai desesperar, ele vai ficar louco, chorando. Isso aqui. Por quê? Porque ele conhece o teu dia a dia. Então, mesmo você sendo aí, estando todos os dias na presença do Senhor, orando, tendo o Espírito Santo do teu lado, não se descuide das suas fraquezas. Porque é aí que Satanás vai atacar, é aí que Satanás ele vai querer investir. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Aqui no caso de Sansão, era sexualidade, era vida sentimental. Mas pode ser um monte de outras coisas que você fala, essa na verdade não é muito bem a fraqueza da minha vida. Mas pode ser uma tristeza, pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um nervosismo, tantas e tantas situações. Então o Senhor está falando, ó, fica esperto, não se descuida, ó, não vacila, não é? Porque o diabo está armando situações, ele quer que você caia. Então, não vamos nos descuidar, amém? Das nossas fraquezas, e todos nós temos. Não adianta falar, não tenho fraqueza nenhuma. Não? O diabo vai te mostrar que você tem. Ele vai cutucar e vai falar, você tem sim, ó. Todos nós temos. Então vamos ficar atentos, vamos ficar em alerta. Aqui também a gente aprende que nem tudo que é agradável aos olhos, nem tudo que é aquilo que é bom para o coração, quer dizer que é bênção de Deus. A palavra do Senhor lá em Jeremias 17:9, vamos abrir? Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então o nosso coração, meu irmão, pisa muito na bola. De tudo que é enganoso, o coração é o pior. É muito fácil. Então, vamos, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então, se você viu, ou se você sentiu algo que te agradou, antes de você tomar qualquer decisão, queira saber a opinião de Deus a respeito disso. Pergunte para Deus, Deus, isso que eu vi me agradou, isso que eu senti me agradou, mas e o Senhor se agradou com isso? Vamos começar a fazer essa pergunta para Deus também? Porque muitas vezes, viu, me agradou, já era, é meu. E aí quando vai ver, é uma roubada do diabo. Então vamos pedir a opinião de Deus. Primeiro vamos consultar ao Senhor e depois vamos tomar as decisões. Porque eu falo isso normalmente. Primeiro a gente toma a decisão, aí quando tá tudo bagunçado, eu vou perguntar para Deus por que não tá dando certo. Né? Geralmente não é assim? Eu falo porque eu já fiz isso. Eu já fiquei com raiva de mim. Porque tinha uma situação onde eu precisava comprar uma passagem e eu podia... Eu falei, não, porque eu tenho que comprar agora, porque agora tá mais barato.
Eu me ferrei, porque eu comprei sem pedir, né, direção de Deus, e depois teve uma promoção que ia ficar a metade. Ah, por que eu fiz isso? Ai, que burra, por que eu não fui orar antes? Não sei o quê. Mas é assim que a gente faz. Primeiro a gente toma uma decisão, e aí depois a gente fala, por que eu não esperei? Por que eu não fui orar? Porque olha isso, essa metade do dinheiro ia sobrar, ia fazer isso. Tomou a decisão errada, fez precipitadamente, quebrou a cara. Então primeiro vamos consultar a Deus, e depois vamos tomar as decisões certas, para as coisas se encaminharem bem nas nossas vidas. Aqui a gente aprende também que nós temos que ouvir e seguir os conselhos de quem nos quer bem. Ali Sansão não estava nem aí. Se o pai dele gostou, não. Eu quero, pronto, e vou fazer. Ouça os conselhos e siga as instruções daqueles que te querem bem. E o que mais quer que tudo dê certo na tua vida e quer que tudo vá bem é o teu Deus. Então ouça os conselhos do Senhor, ouça as instruções do Senhor na tua vida e siga aquilo que Ele está falando, porque tudo vai bem para você, se você começar a praticar isso no teu dia a dia. Ouça o conselho dos seus pais. Mas ele é um cachaceiro. Não, meu pai não é crente. Mas ele é teu pai e ele ama a tua vida e de repente uma coisa ou outra, puxa, vai acrescentar aí na tua vida. Então, às vezes, porque ele não é crente, não serve o mesmo Deus que eu, então tudo que fala não presta. Não é bem assim, não. Às vezes ele vai ter experiência de vida, de coisas que ele já passou, que vai poder compartilhar com você. Então, ouça. Né? Ouça os teus pais na fé, aquele que está te ensinando nos caminhos do Senhor. Caminho é esse daqui. Não quero ir nesse não, quero ir no outro. Aí você vai pelo outro. Meu irmão, ouça os conselhos e siga as instruções daqueles que te querem bem. Geralmente a gente vai seguir as instruções e conselho de ímpio, de pessoas que não tem nada a ver, é tudo atravessado, e você vai lá, é isso mesmo, né? Concorda e faz e quebra a cara. Olhe bem as pessoas que Deus tem colocado do teu lado para te ajudar, né? Ora ao Senhor, se tem dúvida daquilo que a pessoa está falando, poxa, será que é isso mesmo? Ora ao Senhor e o Senhor vai esclarecer o teu coração. Lá em Provérbios 19:20, eu vou ler, fala assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. E lá em Provérbios 15:22 fala: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Vamos ouvir mais, principalmente o nosso Deus, que Ele é o nosso conselheiro, não é verdade? Quando nós estamos lá com a nossa cabecinha no travesseiro, é Ele lá que nos ensina, nos instrui tudo o que devemos fazer. Então vamos obedecer ao Senhor, porque é o melhor que nós temos a fazer. E vamos continuar vendo sobre Sansão. A gente viu que a primeira, ele quis casar lá, se meter com aquele casamento errado lá, com a mulher que parecia lá o povo filisteu. E chorou amargamente 7 dias com aquela mulher chorona e reclamona. E aí vamos ver um pouquinho o que aconteceu antes desse episódio dele se casar. Olha só o que Sansão fez. Agora vamos ver Juízes 14, versículo 5. Nós vamos ler. Fala assim, desceu, pois, com seu pai e a sua mãe, a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e partando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Foi aí que ele teve o enigma lá que nós já lemos, né? Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele, chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram, porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. A gente vê que é engraçado esse texto aqui, porque a gente vê que mesmo Sansão tendo o coração, porque no coração dele já estava decidido a errar, não é verdade? E a gente sabe, nós já lemos aqui,
Que ele fez aquilo que o coração dele estava determinado. Quero casar com aquela mulher, tô indo e vou. Isso já estava no coração dele. Mas a gente vê aqui que, mesmo assim, mesmo lá dentro já estando as coisas meio bagunçadas, o Espírito Santo se manifestou ali, através da vida de Sansão. E mesmo ele estando, né, pisando na bola, como eu falei, porque eu vejo que o Espírito de Deus queria mostrar que ele poderia continuar sendo uma bênção. Queria mostrar, olha, você pode vencer os seus inimigos. Porque a gente viu ali, ele estava já meio bagunçado, e ele venceu ou não venceu o leão? Matou? Mortinho da Silva. Nós lemos aqui, não é verdade? E o Espírito Santo de Deus ali, que não era manifestado como nos dias de hoje, que está aqui dentro de nós, amém? Era algo esporádico, era algo que geralmente acontecia profetas, sacerdotes, era algo muito esporádico, a manifestação da presença de Deus, do Espírito de Deus. E foi ali na vida de Sansão. E muitas vezes a gente também não entende isso. Por quê? Porque a gente mesmo errando, por que Deus ainda permite em algumas situações a gente continuar sendo abençoado? Puxa, eu pisei na bola, mas por que Deus ainda me deixou vencer nessa situação? Sabe, porque o nosso Deus, ele é cheio de graça. De graça mesmo. Ele é cheio de misericórdia, meu irmão. É por isso que Deus, ele permite que essas situações aconteçam na nossa vida. É somente por isso, não é porque, eu sou forte, eu sou bom, eu sempre faço tudo certo. Não. Ele fala, meu filho, eu sei que você errou, mas você ainda pode acertar. Eu sei que você errou, você está andando por esse caminho, mas você ainda pode vencer. Deus, ele está dando chance. Deus, ele está esperando, moça, você pode mudar. Eu sei que você é um Zé atrapalhado, mas você ainda pode mudar. E ele está lá, torcendo para que isso aconteça com a tua vida. E era isso que acontecia todas as vezes. Nós não vamos ler toda a história de Sansão, mas você vai ver que várias vezes Sansão pisa na bola e mesmo assim o Espírito do Senhor vem sobre a vida dele. Mesmo sem ele merecer. Mas você pensa o quê? Que caiu a ficha de Sansão? Não. Ele continuou pisando na bola, o coração dele continuava obstinado pelo pecado, pelas coisas erradas. A gente vê aqui que ele não estava nem mais se importando com o voto que ele tinha feito com Deus. Aqui no versículo 8 e 9 fala assim, depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram. Porém não lhes deu a saber do corpo do leão e o que o tomaram. Por que ele não falou nada para os pais dele? Por quê? O que nós falamos no comecinho? Que o nazireu, ele não podia se aproximar do cadáver. Independente se era animal, se era pessoas, ele não podia se aproximar. E aí você vê que Sansão não estava nem dando mais importância para isso. E ele não apenas se aproximou, mas ele fez o quê? Pegou o mel lá da carcaça do animal e foi comer. Então assim, não estava mais nem aí com nada. E por isso que ele nem ousou falar para os pais dele. Porque se ele tivesse falado, depois você lê lá em número 6, tinha todo um ritual, um sacrifício que ele tinha que fazer, raspar a cabeça, uma série de coisas, pelo fato dele ter se aproximado do cadáver. Mas ele não estava mais nem aí com nada. Foi lá, pegou, saboreou. E a gente vê que a mente de Sansão estava totalmente cauterizada pelo pecado. Só tinha pecado. A falta de temor já estava ali fazendo parte da vida de Sansão, não estava mais nem aí com nada. As verdades de Deus já não eram mais tão importantes assim, daquilo que Deus falava. Ele não estava mais nem aí para nada. E quando nós não dominamos o pecado nas nossas vidas, meu irmão, isso começa a ficar cada dia mais presente no nosso coração. É como um câncer mesmo, começa a crescer. E se a gente não corta, e se a gente fala, eu não quero mais isso na minha vida, isso vai crescendo, dominando o nosso coração. E quando a gente vai ver, cada dia mais nós estamos longe de Deus.
os ensinamentos e ordenanças de Deus começam a não ter mais valor, começa a não ter mais sentido. Não é? Sexo depois do casamento? Ah, isso não faz sentido. Ai, dizimar, ofertar, isso não faz sentido. Amar o próximo e o inimigo ainda? Ah, isso não faz sentido. Perdoar quem te ofende? Ah, isso não faz sentido. As coisas começam a não fazer sentido. E isso são sintomas de quem está com a mente aí cauterizada pelo pecado. Isso são sintomas de pessoas que já estão obstinadas pelos erros. E se não voltar-se para o Senhor, a queda é inevitável. Não tem outro caminho. É inevitável. Você pensa que Sansão parou por aqui? Depois que ele se aproximou lá do morto e se meteu no casamento errado, você acha que ele... Agora já tá bom, né? Já pequei demais, já fiz burrice demais, eu aprendi. Não é assim? Não. Vamos ver lá no capítulo 16, no versículo 1. Fala assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Você pensa que parou por aí? Não, poxa, faltava Dalila, né? Você acha que ele ia perder Dalila? Não. Vamos lá. No versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ele se esqueceu daqueles 7 dias de pesadelo, né? Que ele teve lá com a outra. Se esqueceu e ele... Vou me aventurar agora com Dalila. Agora é essa sim. Vida louca, né? Vida louca. Era bem isso mesmo. Foi um tombo atrás do outro. Pecado, sabe? Um atrás do outro, assim, ó. Até ele chegar onde ele chegou. Vamos ler agora aqui no versículo 15. Fala assim, ó. Dalila queria porque queria, né? Saber o segredo de Sansão. Preciso saber. Era outra, era a mesma, né? Era a cópia da primeira. Eu acho que era pior essa daí. Queria porque queria, então vamos lá, fala, né? Versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-a ela todos os dias, ou seja, não foram nem 7, um pouquinho mais. Todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Quem já teve essa impaciência de matar? Acho que todo mundo, né? Tá de matar o cidadão. Foi essa daí que se apoderou de Sansão. Uma impaciência de matar. 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como aquele outro homem, como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Sansão, ele brincou muito com coisas que não devia brincar. Sabe, ele se arriscou demais com coisa que não devia se arriscar. E dormiu quando não tinha que dormir. Aí já era, cara. Brincou demais, se arriscou demais e dormiu na hora errada. E já era.
Sabe, ele quis dar um de Anderson Silva, de ficar brincando na frente do aniversário, mas foi um golpe só. Certeiro. Foi isso que Dalila fez. Ele quis ficar lá, brincando, porque se você for ver antes, é que nós não lemos. Ele fez, brincou à vontade. Não, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer aquilo. E tudo aquilo que, né? Eu não sei se ele era burro, mas, porque você fala, cara, como ele não percebeu que Dalila estava querendo detonar com ele? Depois você pode ler com calma aqui, ó. O capítulo, né, os versículos que nós não lemos. Você vai ver lá, ele testando ela e ela lá seguindo e chegou. Sabe? E ele lá. Até que uma hora ele, né, a impaciência de matar, tomou conta dele, falou, antes que eu mate essa mulher, vou lá falar pra ela. E ele foi lá, deu com a língua nos dentes e já era. Ela fez justamente aquilo que ele falou. E pra mim, o versículo mais triste de Sansão é esse que está aqui no versículo 20, que fala assim, ó. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Triste, né? Sansão, ele achava que ainda tinha muitas chances. Não, tem muitas chances. Ainda dá pra conseguir mais uma vez se livrar dessa daí, ó, dessa situação. Eu consigo. Vai vir aí o Espírito de Deus, vai me dar força e eu vou sair dessa de novo. Mas ele se enganou. Porque dessa vez a presença de Deus já tinha ido embora. Irmão, presta atenção, cara, no que você está fazendo da sua vida. Não pense que Deus vai estar sempre com você no tempo da desobediência. Pode ser que algumas vezes ele vai estar lá para insistir, ó, muda, o meu filho não é assim, olha. Mas vai chegar um tempo que não vai ser a vida toda assim, meu irmão. Vai ter uma hora que vai, ó, tô indo, você quer esse caminho? Tô indo. Ele vai se apartar. Então a gente precisa o quê? Se endireitar, precisamos estar no caminho do Senhor. Não pense que, é só pecar, pedir perdão e continua fazendo as mesmas coisas, nos mesmos erros. Eu não estou falando que você vai pecar, vai pedir perdão e nunca mais vai pecar, não. Mas tem coisas que têm sido constantes nas nossas vidas. E Deus não quer mais essas constâncias de erros, de pecados, fazendo parte das nossas vidas. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26 e 27. Fala sobre o pecado voluntário. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Fala assim, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Sabe o que quer dizer essa palavra? Que se a gente peca conscientemente, porque tem vontade, porque gosta, porque tem prazer, e quer continuar na prática do pecado, fala que o sangue de Jesus não pode nos purificar dos nossos pecados. E aí sabe o que resta? O fogo do inferno. Então, meu irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós não venhamos mais continuar, porque tem coisas que não combina mais com a gente. E você sabe disso. Mas eu não consigo. Meu irmão, Deus conhece o teu coração e sabe o quanto você tem lutado. E na palavra também de Deus, lá em Hebreus, agora eu não sei onde está, que fala que a nossa luta contra o pecado, temos que resistir até o sangue. Não está ainda sendo até o sangue, então vai ter que ser até o sangue. Deus, Ele conhece a nossa sinceridade. Ele sabe o quanto você realmente está querendo se livrar dessa situação, ou se você está gostando de se lambuzar na lama. Deus sabe. Deus, Ele conhece a intenção do teu coração. E se você fala, não, eu quero mesmo sair, eu não quero mais
ter pacto com o diabo, eu não quero mais que essas coisas façam parte da minha vida. Deus está vendo a sinceridade do teu coração e em nome de Jesus Ele vai te ajudar a sair dessa. Mas se você tem prazer em rolar na lama e estar na lama e continuar na lama, meu irmão, nem o sangue de Jesus pode fazer nada por você. E isso não sou eu que estou falando, está aqui na palavra de Deus. Então vamos mudar hoje o nosso caminho. Não vamos ficar brincando com o pecado. Tem gente que está andando assim, à beira do abismo. Mas será que o diabo vai me pegar? Será? E está lá, está se arriscando. Escorregou, já era, meu querido. Bye. Já foi. Não brinca com essas coisas não, meu irmão. Se firma com Deus, se firma no caminho do Senhor. Deus, Ele tem te dado a oportunidade. Abraça essa oportunidade do Senhor e viva uma nova vida. O Senhor, Ele tem falado conosco. Então vamos mudar, vamos buscar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Enquanto Ele está aqui, como amigo. Vamos buscar ao Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades. E para finalizar, vamos ver o fim de Sansão. No capítulo 16, no versículo 28. Juízes 16, 28. Fala assim, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma, e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, dos que matara na sua vida. Os últimos dias de Sansão, eu não consigo olhar para esse fim e ficar alegre. Eu não consigo. Mas fala, mas vem aqui, a força de... Eu não consigo ficar alegre. Tendo o histórico de Sansão, o que Deus prometeu para a vida dele, a unção que estava sobre a vida dele, eu não consigo me alegrar com esse fim dele. Porque a gente vê os últimos dias de Sansão sendo prisioneiro. Jogou fora, né? Exato. Sendo prisioneiro do seu maior inimigo, seu rival. Os filisteus. Cegou ele, ficou cego, foi amarrado, escravizado lá. Estava sem a unção de Deus sobre a vida dele. Foi humilhado. Morreu junto com os inimigos. Aí você fala, mas aqui está falando que morreram mais pessoas no dia da morte dele do que quando ele estava com vida. Mas e daí? Será que era isso que Deus tinha planejado para a história de Sansão? Eu fiquei pensando, foram 4 capítulos, exato, é isso mesmo? Foram 4 capítulos, do 13 ao 16, para falar da história de Sansão, onde mais se falou dos erros dele, dos pecados, das más escolhas, do que qualquer outra coisa. E eu fiquei pensando, eu tenho certeza que se ele tivesse uma vida comprometida com Deus, se ele não se inclinasse para o pecado, eu tenho certeza que 4 capítulos não seriam suficientes para contar a história da vida dele. Eu tenho certeza que não seria suficiente para falar tudo aquilo que Deus ia fazer através dele. Mas a gente vê aqui 4 capítulos basicamente para falar dos erros e dos desvaneios de Sansão. Um homem que foi escolhido desde o ventre da mãe, era um nazireu de nascença, toda a vida, consagrado ao Senhor, tinha algo exclusivo sobre a vida dele, unção, a presença do Senhor ali, para dar força. E de repente esse é o fim que nós vemos da história de Sansão. E a gente precisa entender algo, que nem sempre tudo que a gente vive na vida é plano de Deus, sabia? Nem sempre tudo. Porque tem gente que fala, não, plano de Deus, não sei o que é plano de Deus, plano de Deus, plano de Deus, plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Só que tem coisas que não tem sido plano de Deus, tem sido permissão de Deus. E há uma diferença entre essas duas coisas.
Porque a permissão de Deus não quer dizer que era a vontade dele. Às vezes não é da vontade dele. Geralmente não é, mas ele está permitindo que aquilo aconteça na tua vida. Não é plano dele. É uma escolha tua, é um caminho que você quer ir embora. E Deus está permitindo. Existe algo que Deus respeita muito. Algo chamado livre-arbítrio. E Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E falo mais uma vez, respeitar não quer dizer que Ele está concordando com as escolhas. Eu posso não concordar com uma decisão tua, mas eu posso respeitar. Isso eu posso fazer. E é justamente isso que Deus Ele faz com a gente. Ele não concorda, muitas vezes, com as decisões que a gente toma, mas Ele respeita. Se é isso que você quer, eu respeito. Mas ao mesmo tempo Ele também não se conforma, porque Ele fala, puxa, eu fiz um plano tão mirabolante, maravilhoso, de bênção, e eu quero que esse meu filho viva isso. Então, de um jeito ou de outro, Deus Ele vai tentando nos cercar do amor dele, não para impor alguma coisa, mas para mostrar, meu filho, se você escolhesse isso daqui ia ser tão legal. Ah, ia ser tão bom. Olha, você não ia mais chorar, você não ia mais sofrer, você não ia mais viver isso, nem aquilo. Mas mesmo assim, lá nas últimas, você fala, não, eu não quero. Tá bom. Ele não vai fazer como o diabo, que não, vai ser sim, você vai fazer isso. Porque... Não, você não quer. Infelizmente, fica pra próxima. Ele vai ficar triste, porque não foi isso que ele sonhou. Mas se você não quer, não quer. Deus Ele tem plano para as nossas vidas, nós somos escolhidos do Senhor. Ele conta conosco para desempenharmos um chamado específico. É algo exclusivo, é teu, ó. É para você. Ele conta com você para que você desempenhe. Mas se a gente ficar alheios à vontade de Deus, como é que as coisas vão acontecer? Ah, meu irmão, Deus Ele vai utilizar outras ferramentas. Mas Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. E infelizmente você vai ficar de fora se você ficar alheio à vontade de Deus. Ah, mas Deus mudou de plano? Não. O plano dele continua o mesmo, ele só mudou de estratégia. As ferramentas mudaram. Antes você era uma dessas ferramentas que estava aí, ó, para ser desempenhado. Você não quer? Vamos para o plano B. Pro plano C, plano D, Z. Eu espero que não chegue até o Z. Escolha, meu irmão. Lá em Lucas 19:40, Jesus falou assim, né, quando os fariseus chegou lá, manda eles calarem a boca, não sei o quê. E aí Jesus falou assim, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, ou seja, se eles não quiserem fazer a parte deles, de um jeito ou de outro, as coisas vão acontecer. Se não está dando certo assim, o meu plano não vai mudar não. Vão ser outras ferramentas, vão ser outros jeitos, mas vai acontecer. Deus Ele não quer abortar nenhum plano das nossas vidas. Ele não quer, Ele quer muito que a gente faça parte. Mas nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos querer os caminhos do Senhor, obedecer ao Senhor. Então, cuidado para não ficar de fora dos planos de Deus. E não é porque Ele mudou de plano, não. Você que não muda muitas vezes. O teu coração que não muda muitas vezes. E a obra do Senhor não pode parar. Então hoje Deus, Ele nos chama para prestar atenção nessa história de Sansão. Vamos ficar de pé. Ele nos chama hoje, Ele nos traz hoje aqui para a gente analisar quais têm sido as nossas escolhas. Será que realmente eu tenho feito aquilo que agrada ao Senhor? Será que realmente eu tenho dado atenção para tudo aquilo que Deus tem sonhado para a minha vida? Será que eu estou atenta a isso? Ou será que eu estou seguindo outros caminhos nada a ver? Por isso que eu estou vivendo tanta luta, tanta tristeza, tanta situação na minha vida. Começa a avaliar o teu coração. A gente vê aqui que as emoções e essa obstinação de Sansão pelo pecado afastou ele da presença de Deus, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Poderia ter sido muito e muito mais sobre a vida de Sansão, se ele permanecesse naquilo que era da vontade do Senhor. Então eu quero convidar você para fazer essa oração nesse dia. Se você está
andando por caminhos que você sabe que não é o caminho do Senhor, hoje o Senhor, Ele te convida para voltar para Ele. Se você tomou alguma direção sem antes consultar ao Senhor, hoje Ele está te dando a oportunidade de você se voltar para Ele e falar: Senhor, eu quero fazer da maneira certa, do jeito certo, como o Senhor se agrada. Em nome de Jesus, não permaneça no erro. Que toda mente cauterizada pelo pecado, todo coração obstinado ao erro, que seja hoje quebrado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha dominar a tua vida nesse dia, meu irmão. E que você abra a tua mente, o teu coração para viver aquilo que o Senhor tem para você. Deus não quer te descartar. Ele não quer. Você é uma peça assim, ó, fundamental. Você é importante. Mas tem que obedecer a voz do Mestre, a voz do Senhor Jesus. Tem que estar debaixo das mãos do Senhor, poderosa mão do Senhor. Então você que tomou toda decisão precipitada, apresente hoje ao Senhor. Apresenta hoje em nome de Jesus. Não deixe a emoção atrapalhar a tua vida com Deus. Se o diabo está tentando bagunçar o teu coração, repreenda isso agora. Fala: olha, o meu coração pertence ao Senhor. Você não vai bagunçar aqui meu coração não, Satanás. Não deixa a loucura, a carência e tantas outras coisas que o diabo muitas vezes tenta colocar na nossa vida. Não deixa nada disso te roubar. O desespero, a ansiedade, não deixa nada disso te roubar em nome de Jesus. Mas hoje fixe o seu olhar no Senhor. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que nessa igreja nenhum se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ande no caminho reto, nesse caminho da retidão que o Senhor tem colocado, Senhor. Não deixa nenhum atrativo desse mundo nos roubar. Não deixe que nada que o diabo tente colocar no caminho para nos distrair. Até mesmo situações que nós já vencemos, muitas vezes Satanás tenta colocar isso no nosso caminho para nos roubar, para nos tentar. Como foi ali na vida de Sansão. O leão já estava morto, mas mesmo assim ele se distraiu e caiu. Uma situação que ele já tinha vencido, ele caiu de novo. Não deixe o diabo te roubar. Se você caiu em alguma cilada do diabo, em alguma coisa, meu irmão, fique esperto, porque não pense que o diabo não vai mais mexer com você, vai ficar tudo certo. Não, ele vai tentar, porque ele quer que você caia muitas vezes mais. É uma luta constante que nós temos na nossa vida. Por isso que Deus fala: ore, vigie, preste atenção. Vê bem qual o caminho que você tem andado. Nos coloca, Senhor, nesse caminho reto, de mansidão, de retidão, de justiça, Senhor. Em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus. Toda surdez, oh meu Deus, em nome de Jesus, toda dureza de coração, quebra hoje de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser obstinado pelo Senhor, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Não pelas coisas da carne, não pelas coisas que o diabo nos oferece, mas nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ter uma vida com o Senhor, porque grandes planos o Senhor tem para as nossas vidas, e nós queremos viver esses planos maravilhosos que Tu sonhastes quando nós estávamos ainda sendo gerados no ventre das nossas mães. O Senhor já estava sonhando conosco, Senhor. O Senhor já estava sonhando uma revolução para as nossas vidas. E nós queremos ser esses revolucionários, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos ser esses revolucionários que vai levar a Tua palavra, que vai dar liberdade aos cativos, que vai levar a Tua palavra aos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nenhum se perca, meu Pai.
Que nenhum plano, Senhor, que Tu tens com cada um aqui seja frustrado. Mas que aconteça a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. E você sabe que você tem que direitar o teu caminho. Você tem que viver uma vida com o Senhor. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Porque nós vamos orar por você. Você que está longe dos caminhos do Senhor. Você que tem andado perdido por tantos e tantos lugares. E você sabe que aquilo que você tem feito não tem agradado ao Senhor. Tem entristecido ao Senhor. Mas hoje você quer voltar. Você quer estar no caminho do Senhor. Alguém neste lugar que está distante do Senhor e quer hoje receber esse abraço dele e estar de volta aos braços do Pai. Dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. Nós queremos selar essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa te receber hoje de braços abertos. Que o Senhor possa hoje mudar a tua história. Em nome de Jesus. Todos conhecem ao Senhor. Glória a Deus. Se existia alguma coisa na tua vida, algum pecado, alguma coisa que te distanciava do Senhor, que você se arrependa hoje e se volte a Deus e peça perdão pelos teus pecados. E arrependimento, meu irmão, é mudar de direção. Se estava fazendo de um lado que estava errado, agora vai para o outro, vai pela direção certa, vai no caminho certo. É isso que o Senhor ele espera de nós. Seja firme e constante no Senhor. Seja firme e constante no Senhor. Tá difícil, mas permaneça no Senhor. O diabo está tentando, ele está tentando, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Persista e ele vai ter que sair. Ele vai ter que bater de retirada em nome de Jesus. Permaneça na fé e na força do Senhor. Permaneça nos caminhos do Senhor, meu irmão. Porque não existe nenhum outro caminho melhor do que o caminho do Senhor. E é nesse caminho que nós vamos andar em nome de Jesus. Oh Pai, leva a tua igreja em paz nesse dia. Que a tua palavra seja rema ao nosso coração, que vá de encontro com as nossas necessidades. Ó Senhor, que possamos andar em caminhos retos, de justiça, de paz, de amor. Que possamos andar no teu caminho, Senhor. E que toda armadilha do diabo não prospere em nome de Jesus. Que cada um aqui seja atento, seja vigilante, Senhor. Para que o diabo não tenha poder de roubar. Em nome de Jesus. Eu declaro a revelação do Senhor, a direção do Senhor para conduzir cada passo da sua vida. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.